Manuel Guzmán caminha pelas sombras de uma mansão imponente que cheira a cedro polido e sangue frio. Ele não é apenas um assassino comum de aluguel, mas sim o homem estratégico que limpa a bagunça quando os monstros mais poderosos da cidade falham em suas missões. Conhecido no submundo como o consertador de problemas impossíveis, Manuel possui mãos que tanto podem silenciar um escândalo mediático quanto desarmar uma conspiração política complexa com a precisão cirúrgica de um veterano. Seus olhos, marcados pelo cansaço acumulado de décadas de pecado e noites em claro, raramente se desviam do chão, a menos que ele esteja prestes a dar o golpe final em um inimigo. Ele vive no limiar perigoso entre a opulência absoluta e a decadência moral, habitando os corredores dourados da poderosa família Mendoza como uma sombra necessária e eficiente. Para o mundo exterior, os Mendoza são filantropos e magnatas. Para Manuel, eles são os carcereiros de sua alma. Sua lealdade inabalável é fruto de uma necessidade desesperada que o corrói por dentro. Sua filha única, Helena, luta contra uma doença degenerativa rara e extremamente agressiva, e o custo de seu tratamento contínuo em uma clínica suíça de elite é uma fortuna que apenas a generosidade sombria de Dom Mendoza pode cobrir com facilidade. Cada segredo que Manuel enterra, cada corpo que ele faz desaparecer e cada prova incriminatória que ele destrói representa um mês a mais de vida e conforto para sua pequena Helena. Ele aceita as manchas profundas em sua consciência como se fossem o preço justo pela sobrevivência da única coisa pura que lhe restou em um mundo coberto de lama. A mansão dos Mendoza, localizada no topo de uma colina isolada que domina a cidade com um ar de superioridade aristocrática, é o centro de operações de um império que respira medo. E Manuel é a engrenagem silenciosa que impede que o maquinário seja descoberto pelas autoridades ou por cartéis rivais. Certa noite, sob o brilho de lustres de cristal que pareciam dentes de gelo refletindo o vazio daquelas vidas luxuosas, Dom Mendoza chamou Manuel ao seu escritório privado, um santuário de carvalho antigo e segredos de Estado. O patriarca, um homem de cabelos prateados perfeitamente penteados e uma voz que soava como cascalho sendo esmagado sob botas de couro, entregou-lhe um envelope pardo e um drive USB criptografado. A ordem era simples e direta: destruir todas as evidências físicas e digitais de um evento ocorrido há 10 anos, algo que estava prestes a ressurgir devido a uma nova investigação federal. Manuel, acostumado a não questionar as motivações de seu mestre, sentiu um calafrio incomum subir pela espinha. Ao chegar ao seu refúgio seguro, uma sala técnica escondida, a curiosidade superou a disciplina de anos. Ele abriu o arquivo e o que viu fez o seu mundo desabar instantaneamente. As fotos não mostravam rivais políticos, mas sim o local do acidente automobilístico que vitimou sua esposa anos atrás. Lá, em detalhes nítidos e cruéis, estavam as provas de que os freios do veículo haviam sido cortados deliberadamente na própria garagem da mansão. O culpado não era um azar da estrada, mas um subordinado direto de Mendoza agindo sob ordens expressas do patriarca. Sua esposa não morreu em uma tragédia do destino. Ela fora executada para garantir que Manuel permanecesse emocionalmente quebrado e totalmente dependente da família, sem laços externos que o distraíssem do seu trabalho sujo. A fúria de Manuel era uma tempestade contida por uma barreira de vidro prestes a estilhaçar. Ele retornou à mansão pouco depois, mas a máscara de indiferença que ele usava há décadas estava visivelmente trincada pela dor da descoberta. Dom Mendoza, um predador experiente que sentia o cheiro da dúvida no ar, percebeu a mudança no caminhar de seu consertador instantaneamente. No escritório, o silêncio tornou-se pesado como chumbo.
Manuel hesitou em entregar os restos das provas, seu olhar fixo no homem que ele chamara de mentor. Mendoza sorriu de forma gélida, um gesto desprovido de qualquer calor humano. Antes que Manuel pudesse proferir uma palavra, o patriarca acenou para as sombras da sala. A consciência é um luxo que você nunca pôde pagar, Manuel, disse Mendoza com calma, enquanto seus capangas emergiam com armas equipadas com silenciadores. O confronto foi breve e violento. Manuel derrubou 2 guardas enquanto corria desesperadamente em direção à varanda de mármore. No momento em que ele saltava para o escuro, uma explosão ensurdecedora, plantada preventivamente pelos Mendoza, varreu a ala leste da mansão, transformando tudo em cinzas. Para o sindicato criminoso e para os registros oficiais da polícia, o lendário Manuel Guzmán pereceu nas chamas purificadoras daquela noite trágica. Antes de continuarmos essa jornada de vingança e redenção, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Manuel agora era um fantasma, despojado de sua identidade oficial e do acesso aos recursos que mantinham Helena viva. Ele estava sozinho nas sombras, ferido e traído. Mas pela primeira vez em anos, ele via o caminho à sua frente com uma clareza absoluta e mortal. A traição de Mendoza tinha um preço de sangue, e Manuel Guzmán estava disposto a cobrar cada gota dessa dívida, mesmo que tivesse que queimar cada tijolo do império para chegar ao coração do monstro. A caçada começou, e as sombras agora pertenciam inteiramente a ele. O cheiro acre de mofo e de chuva antiga penetrava as narinas de Manuel Guzmán como um lembrete persistente de sua queda. Ele estava jogado em um colchão imundo, em um pequeno quarto de cortiço, na periferia esquecida da cidade, onde o sol mal conseguia atravessar a fuligem das janelas quebradas. Cada respiração era uma batalha contra as costelas trincadas e a carne queimada que latejava em seu flanco, um presente de despedida da explosão na mansão. Mas a dor física empalidecia diante do abismo que se abrira em sua alma. A traição de Dom Mendoza não era apenas uma quebra de contrato, era o assassinato de uma ilusão mantida por décadas. Manuel, o homem que se orgulhava de prever cada movimento no tabuleiro, fora descartado como lixo por aquele que considerava um mentor, quase um pai. A revelação sobre a morte de sua esposa queimava em sua mente com mais intensidade do que o fogo. Durante anos, ele carregara o fardo da culpa, acreditando em um acidente do destino, apenas para descobrir que a crueldade tinha nome e sobrenome. Manuel sentia o peso da própria ignorância, a percepção de que cada serviço sujo prestado aos Mendoza foi um tributo pago ao assassino da mulher que amava. Sua fúria era fria, uma chama azul que consumia sua humanidade, transformando o consertador em algo muito mais perigoso, um homem que não tinha nada a perder, exceto a própria vida, que ele já considerava um fardo amargo demais para carregar sem o gosto da vingança. O desespero atingiu seu ápice quando, com dedos trêmulos, ele tentou acessar a conta que financiava o tratamento de Helena. O acesso fora negado. Um pânico gélido percorreu sua espinha quando ele confirmou, através de canais clandestinos, que Helena não estava mais na clínica suíça. Mendoza a removera pouco antes do atentado, usando seu poder para arrancá-la da segurança. Ela agora era um peão estratégico, uma garantia viva de que Manuel permaneceria em silêncio. A imagem de sua filha, frágil e dependente de cuidados médicos, nas mãos de um monstro, fez Manuel urrar de dor e impotência dentro daquele cubículo fétido que agora era seu único refúgio. Foi nesse abismo que surgiu Mateu, um homem cujos olhos carregavam o mesmo vazio existencial de Manuel. Ex-policial destruído pela corrupção dos Mendoza, Mateu perdera tudo em um escândalo fabricado. Ele encontrara Manuel em um beco após a explosão e decidira dar-lhe abrigo ao reconhecer o rosto do inimigo de seu próprio algoz. Eles tiraram tudo de nós, Manuel, disse Mateu.
com voz carregada de cinismo amargo. A diferença é que você conhece os segredos deles, e eu conheço as ruas e as suas fraquezas. Juntos, somos o pior pesadelo que Mendoza já ignorou. Manuel olhou para o aliado improvável e viu, pela primeira vez em dias, uma saída através das cinzas e do sangue acumulado. A aliança foi selada no silêncio de uma sala iluminada por uma única lâmpada nua. Manuel e Mateu começaram a traçar um mapa de guerra meticuloso. Eles não buscavam justiça, mas retribuição total. Manuel recriou de memória a estrutura financeira da organização, identificando os pontos cegos que ele mesmo criara. Rastrearam armazéns, rotas de suprimentos e as vulnerabilidades dos guardas que Manuel treinara pessoalmente. O plano era desmantelar o império de Mendoza por dentro, atacando seu ego e seu poder. No entanto, o tempo era um luxo escasso, e a sombra do patriarca pairava sobre eles como uma sentença de morte iminente que não permitia erros ou hesitações. Enquanto a noite caía, o som metálico de um alerta em um celular descartado cortou o silêncio. Manuel pegou o aparelho com as mãos suadas. O vídeo anônimo começou a rodar. Era Helena. Ela estava em um ambiente estéril, pálida, mas seus olhos arregalados gritavam medo. Ao fundo, a voz de Mendoza sussurrou, suave como uma navalha. O tempo é curto, Manuel. Você tem exatamente 48 horas para se entregar. Se o relógio parar, o coração dela também parará. O vídeo terminou com a imagem estática de um cronômetro em contagem regressiva, deixando Manuel no escuro absoluto, com o peso de uma escolha impossível e o relógio da morte ecoando em seus ouvidos cansados. A contagem regressiva no visor do celular não era apenas um cronômetro digital. Era a pulsação de uma bomba-relógio instalada diretamente no peito de Manuel Guzmán. O pânico inicial, que ameaçara paralisar seus pulmões diante do vídeo de Helena, foi gradualmente substituído por uma clareza gelada e cortante. Ele não era mais o consertador de ternos caros e palavras medidas que operava nos salões luxuosos da alta criminalidade. A diplomacia morrera definitivamente entre os escombros fumegantes da mansão Mendoza. Agora restava apenas o lobo, ferido e acuado, mas armado com um conhecimento letal sobre cada fresta no império de Dom Mendoza. Manuel olhou para Mateu através da penumbra do cortiço, e o ex-policial viu nos olhos do companheiro que o desespero humano havia se cristalizado em um propósito puramente militar e impiedoso. Eles iniciaram o contra-ataque naquela mesma madrugada, movendo-se como sombras por uma cidade que os ignorava. Sob a orientação tática de Mateu e a expertise logística de Manuel, a dupla executou uma sequência de sabotagens precisas e devastadoras. Eles não visavam os guardas da frente, mas sim as artérias financeiras que alimentavam a organização. Em um porto isolado, Manuel observou de binóculos um carregamento vital de narcóticos ser interceptado por uma gangue rival, graças a uma única ligação anônima e um código de segurança que apenas ele possuía. A fumaça negra que subia dos armazéns era o sinal da primeira rachadura profunda no ego de Mendoza. Manuel sentia um prazer sombrio ao ver a máquina perfeita que ele ajudara a construir começar a falhar, asfixiada pela interrupção súbita de seus lucros e da sua autoridade nas ruas. Enquanto as rotas eram cortadas, Manuel iniciou uma guerra psicológica agressiva. Utilizou redes criptografadas e telefones descartáveis para enviar mensagens fragmentadas aos seus antigos colegas e subordinados de confiança de Mendoza. Eu sei onde você esconde o dinheiro da sua família, dizia uma mensagem. Mendoza vai descartar você como fez comigo na primeira oportunidade, dizia outra. Ele não precisava de aliados reais, apenas de semear a desconfiança e a paranoia absoluta.
A semente da discórdia florescia rápido no solo fértil do submundo criminoso, onde a lealdade é uma moeda de troca volátil. Mendoza estava perdendo o controle sobre seus cães de guarda, e Manuel assistia a tudo das sombras, sentindo o cerco emocional se apertar em torno do seu antigo mentor. No entanto, a guerra exigia sacrifícios morais pesados que Manuel não tinha certeza se conseguiria carregar. Naquela noite, em um beco fétido atrás de um clube decadente, eles encurralaram um informante que detinha a chave para o paradeiro de Helena. O homem tremia contra a parede úmida, enquanto Manuel pressionava o cano frio da arma contra seu queixo. O informante implorou pela vida, mostrando uma foto de seus 2 filhos pequenos na carteira. Manuel hesitou por um segundo eterno. O antigo consertador queria poupá-lo, mas o pai, desesperado, exigia respostas imediatas. O dilema torturava sua alma. Tornar-se um monstro para salvar a vida de sua filha era o preço que ele temia pagar. Manuel não puxou o gatilho, mas a frieza gélida em suas ameaças foi o suficiente para que o homem entregasse as coordenadas de um sanatório desativado nas colinas. Foi durante a análise de documentos antigos, resgatados de um servidor que Mendoza acreditava ter apagado para sempre, que o chão sob os pés de Manuel realmente desapareceu. Ele buscava pistas táticas sobre o sanatório, mas encontrou um relatório de 10 anos atrás. O documento continha detalhes minuciosos sobre a rotina de sua falecida esposa, informações que ele mesmo coletara sob ordens de Mendoza, acreditando ser para a segurança dela. O choque foi devastador. Manuel percebeu que sua esposa não morrera em um assalto aleatório. Ela fora executada porque os dados técnicos fornecidos por ele a tornaram um alvo fácil. Mendoza usara a lealdade cega de Manuel para transformá-lo no arquiteto involuntário do assassinato da mulher que ele mais amava. O peso insuportável dessa revelação quase o quebrou definitivamente. Manuel caiu de joelhos no chão do esconderijo, as mãos cobrindo o rosto enquanto o ar faltava em seus pulmões. A culpa agora o devorava vivo, uma chama que consumia sua vontade de lutar. Por que continuar quando ele era o verdadeiro responsável por sua própria desgraça? Ele pensou em desistir, em deixar que o relógio chegasse ao zero e o fim chegasse. Foi então que um ruído metálico veio do rádio que monitorava as comunicações da mansão. Entre chiados de uma linha interceptada, uma voz frágil e trêmula atravessou o éter. "Papai, eu sei que você vem me buscar." Era Helena. O som daquela voz agiu como um choque elétrico em seu espírito cansado. A culpa ainda estava lá, profunda e permanente, mas a redenção tinha um nome, e ela estava esperando por ele no final daquela estrada de sangue. O ataque começou não com um grito, mas com um sussurro de chamas que lambiam a base dos armazéns centrais da poderosa família Mendoza. Manuel Guzmán observava de longe, a silhueta recortada contra o clarão alaranjado que subitamente rasgou o breu da zona portuária. Ele conhecia cada fresta de ventilação, cada ponto cego das câmeras e cada rota de fuga daqueles prédios, pois fora ele quem projetara a segurança do local anos atrás. Agora, o antigo consertador estava destruindo metodicamente sua própria obra. Explosões controladas de transformadores mergulharam o complexo logístico em um caos de escuridão e fumaça acre. O cheiro de borracha queimada e diesel espalhava-se pelo ar, servindo como o sinal que forçaria Dom Mendoza a mover suas peças. Enquanto os comboios de segurança saíam apressadamente da mansão para proteger os lucros da organização, Manuel e Mateo moviam-se na direção oposta, aproveitando o vácuo deixado pela ganância do patriarca. Mendoza reagiu exatamente como o orgulho ditava. Ele reforçou o perímetro imediato de sua mansão luxuosa, transformando a residência em uma tumba de mármore e vidro blindado.
Ao isolar o local para se proteger, o patriarca caiu na armadilha estratégica de Manuel. Ele estava agora cercado por um fantasma que conhecia todos os segredos guardados atrás de cada porta de carvalho. Manuel e Mateu chegaram ao Muro dos Fundos sob um silêncio tenso, apenas interrompido pelo som distante das sirenes das autoridades que Manuel acionara com denúncias anônimas sobre o porto. Eles eram 2 homens contra um império em queda, mas Manuel carregava uma bússola interna que apontava apenas para a redenção final de sua filha, Helena. A infiltração, porém, não foi isenta de sacrifícios brutais. Quando atravessaram o jardim de inverno, foram interceptados por uma patrulha de guardas de elite. O tiroteio foi breve e feroz. Balas estilhaçavam estátuas de mármore e cortavam plantas exóticas, transformando o refúgio em um campo de extermínio caótico. Mateu, percebendo que os reforços de Mendoza estavam se fechando rapidamente sobre eles, tomou uma decisão súbita e heróica. Com um olhar de entendimento silencioso, ele empurrou Manuel em direção à entrada de serviço e assumiu uma posição exposta, atraindo todo o fogo inimigo para si. "Vá, Manuel, termine isso de uma vez", gritou ele, enquanto o cano de sua arma cuspia fogo contra as sombras. Manuel hesitou por um segundo eterno, sentindo o peso de uma dívida impagável, mas o grito de guerra de Mateu foi interrompido por um silêncio súbito. O ex-policial havia dado sua vida para abrir a última porta, deixando Manuel sozinho com seus demônios. Dentro da mansão, o silêncio era ainda mais opressor do que o barulho das armas. Manuel avançava pelos corredores familiares, sua mente travando uma batalha épica entre a sede de sangue e a promessa de salvar Helena. Ele via o rastro de luxo que financiara o tratamento médico de sua filha, e cada quadro caro na parede parecia manchado com o sangue das pessoas que ele ajudara a destruir silenciosamente no passado. A luta interna o corroía. Ele queria matar todos. Queria que Dom Mendoza sentisse o mesmo vácuo existencial que ele sentira ao descobrir a verdade sobre sua esposa. No entanto, o rosto de Helena servia como uma âncora de humanidade necessária. Ele não podia permitir que o monstro consumisse o pai que Helena ainda amava e esperava encontrar ao final daquela jornada. Ao alcançar o andar superior, o passado finalmente o alcançou de forma física e dolorosa. No final do corredor que levava aos aposentos privados, estava Ricardo, o homem que Manuel considerava um irmão de armas. Ricardo o esperava com a calma de quem já aceitou o próprio destino, segurando uma pistola com a mesma precisão letal que Manuel lhe ensinara. O confronto foi um choque de técnica e traição profunda. O metal colidiu com o metal, e as palavras de Ricardo cortaram mais fundo do que qualquer projétil balístico. "Você nunca entendeu, Manuel", sibilou ele, enquanto lutavam no chão. "Nós nunca fomos família, éramos apenas ferramentas descartáveis. Eu eliminei sua esposa porque ela estava fazendo você questionar a lealdade a Mendoza. Foi um favor que fiz para manter você no jogo." A fúria explodiu no peito de Manuel, mas ele controlou o golpe final com um esforço sobre-humano, imobilizando o traidor sob seu peso. Com a voz carregada de um gelo que Ricardo nunca vira, ele exigiu o paradeiro exato de Helena. O assassino, vendo que a morte era agora inevitável, soltou uma risada rascante e sangrenta que ecoou pelas paredes. "Você está lutando por cinzas, meu velho amigo. Mendoza não vai ficar aqui para o julgamento final. Enquanto você brinca de soldado nestes corredores, ele já está a caminho do hangar privado. O jato já está com os motores aquecendo para a partida. Ele vai levar Helena para onde suas memórias nunca a alcançarão, e ele vai partir exatamente nesta noite, em poucas horas, deixando apenas o fogo e a destruição para você." O coração de Manuel parou por um instante de puro terror. O tempo não era mais seu aliado. O relógio de Helena estava prestes a parar no hangar escuro, forçando-o a uma corrida desesperada contra o destino final
que se aproximava velozmente. O som da chuva martelando o teto de zinco do hangar privativo era como uma bateria de guerra, abafando até mesmo o rosnado baixo das turbinas do jato executivo que aguardava na pista. Manuel Guzmán avançou entre as sombras, cada músculo do seu corpo protestando contra o esforço brutal dos últimos dias. O ar ali dentro estava saturado com o cheiro penetrante de combustível de aviação e a umidade pesada da tempestade torrencial que assolava a cidade. Ele não tinha mais o suporte estratégico de Mateu, e o eco da traição de Ricardo ainda latejava em sua mente como uma ferida aberta. Mas o objetivo final estava a poucos metros de distância, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam de forma intermitente, criando um cenário fantasmagórico de luz e trevas. No centro daquele palco improvisado, Dom Mendoza aguardava com uma calma glacial, cercado pelos seus últimos guardas de elite, homens que não lutavam por lealdade, mas pelo salário pago com o sofrimento alheio. E no meio de tudo isso estava Helena. Ver a filha ali, com o rosto pálido e os olhos transbordando um terror que nenhuma criança deveria conhecer, foi como sentir uma lâmina atravessar o coração de Manuel. O patriarca, percebendo a aproximação de seu antigo pupilo, não hesitou. Com um movimento ágil e cruel, ele puxou Helena para junto de si, usando-a como um escudo humano, enquanto pressionava o cano frio de uma pistola contra a têmpora da jovem. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo trovão que sacudiu as fundações metálicas do edifício. Mendoza sorriu, um gesto desprovido de qualquer calor humano. Ele exigiu que Manuel largasse sua arma, e o antigo concertador obedeceu sem hesitar, ouvindo o metal da pistola ecoar no concreto frio. Manuel sabia que a força bruta não seria suficiente naquele momento. Ele precisava desarmar Mendoza emocionalmente, mesmo que isso significasse expor suas próprias cicatrizes mais profundas diante da filha. Com a voz rouca, carregada de uma dor que ele escondera por anos, Manuel começou a falar. Ele não se dirigiu ao vilão, mas a Helena. Ele confessou as sombras que habitavam sua alma, os segredos sombrios que o ligavam aos Mendoza e a verdade devastadora sobre como sua própria negligência e sede de poder, no passado, haviam indiretamente selado o destino trágico de sua mãe. Suas palavras eram um pedido de perdão desesperado, uma tentativa de salvar o pouco que restava da alma de Helena antes que o ciclo de violência a consumisse. Manuel se ajoelhou, vulnerável, enquanto as lágrimas se misturavam ao suor e ao sangue em seu rosto. Mendoza, deliciando-se com o que considerava a capitulação final de seu inimigo, relaxou momentaneamente a pressão sobre a garota, rindo da fraqueza que via em Manuel. Foi nesse instante de arrogância que o inesperado aconteceu. Inspirada pela coragem crua do pai e pela verdade que acabara de ouvir, Helena não se deixou paralisar pelo medo. Em um movimento rápido de pura sobrevivência, ela desferiu uma cotovelada no estômago do patriarca e se jogou para o lado, criando a abertura necessária. A reação de Manuel foi instantânea e letal. Ele avançou como uma sombra vingativa, desarmando o primeiro guarda antes mesmo que este pudesse levantar o fuzil. O confronto final com Mendoza foi um redemoinho de golpes precisos e fúria contida. Quando Manuel finalmente teve o velho líder criminoso sob seu domínio, com as mãos apertando o pescoço daquele que fora seu mentor e seu carrasco, o mundo parecia ter parado. Ele olhou para os olhos de Mendoza e viu o reflexo do monstro que ele mesmo poderia se tornar. No entanto, ao sentir o olhar de Helena sobre ele, Manuel tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele soltou o pescoço de Mendoza, deixando-o tossir no chão. A morte seria uma saída fácil demais. Ele queria que Mendoza vivesse para ver o desmoronamento de seu império, apodrecendo em uma cela fria, enquanto o nome Guzmán encontrava a redenção. Longe dali,
As sirenes da polícia começavam a perfurar a cortina de chuva, anunciando o fim definitivo daquela era de sombras. No entanto, enquanto guiava Helena para longe do perigo, o olhar de Manuel foi capturado por um brilho vermelho rítmico sob a fuselagem do jato. Escondido entre os trens de pouso, um dispositivo explosivo programado pulsava com uma contagem regressiva cruel e acelerada. Mendoza, em sua loucura final, planejara garantir que absolutamente ninguém saísse vivo daquele hangar se ele fosse derrotado. A vitória durara apenas meros segundos, e agora Manuel Guzmán tinha poucos instantes para enfrentar a última e mais mortal armadilha do seu passado criminoso. O brilho carmesim do detonador pulsava como um coração mecânico e maligno sob a fuselagem do jato, injetando uma dose final de adrenalina nas veias exaustas de Manuel Guzmán. Não havia tempo para confrontos finais ou palavras de ordem. Com um movimento bruto e visceralmente protetor, ele envolveu Helena em seus braços, sentindo o tremor constante no corpo pequeno da filha. Eles correram. O concreto do hangar, outrora um símbolo de poder e impunidade, agora parecia se estender infinitamente, enquanto o cronômetro digital devorava os últimos segundos de uma vida construída sobre mentiras, segredos e sangue. Atrás deles, Dom Mendoza tentava se arrastar entre os escombros de sua própria arrogância, seu rosto contorcido por um terror animalesco ao perceber que sua armadilha de contingência não faria distinção entre mestre e traidor. O estrondo veio não como um som, mas como uma força física que deslocou o ar e a realidade. O rugido de um deus enfurecido rasgou o silêncio da tempestade, e a onda de choque arremessou Manuel e Helena contra o asfalto encharcado da pista de pouso no exato momento em que o hangar se transformava em uma pira de metal retorcido e fogo alaranjado. A chuva torrencial, que antes parecia um castigo divino, agora agia como uma bênção fria sobre as queimaduras e o cansaço que consumiam Manuel. Ele protegeu a cabeça de Helena com o próprio corpo enquanto destroços incandescentes caíam como granizo ao redor deles, iluminando a noite com o fim trágico de uma era. O império dos Mendoza, que por décadas operara nas entranhas da cidade, estava sendo devorado pelas chamas purificadoras, reduzindo-se a cinzas e fumaça sob o céu impiedoso que tudo testemunhava. Quando a poeira metálica finalmente assentou e o calor das chamas começou a recuar diante do frio da madrugada, as luzes azuis e vermelhas das viaturas policiais já inundavam o perímetro, refletindo-se nas poças de água e combustível. Dom Mendoza foi encontrado entre os escombros, vivo, mas irremediavelmente quebrado. Manuel observou, ainda sentado no chão com a filha aninhada em seu peito, enquanto o homem que ele outrora temera e respeitara era algemado e jogado na traseira de um camburão. Não havia triunfo em seu olhar, apenas um cansaço infinito e purificador. No bolso interno de sua jaqueta, Manuel sentia o peso do disco rígido que continha as provas irrefutáveis, os registros financeiros e os nomes que desmantelariam toda a rede de corrupção. Ao entregar o dispositivo ao primeiro oficial que se aproximou, Manuel não estava apenas encerrando um caso criminal. Ele estava entregando definitivamente as chaves de sua própria prisão espiritual. Semanas depois, o sol suave de outono banhava o cemitério da cidade, tingindo as árvores com tons de dourado e cobre. Manuel e Helena caminharam em silêncio até pararem diante da lápide de mármore cinza onde o nome de sua esposa estava gravado. Por anos, aquele lugar fora um altar de culpa e remorso, um lembrete constante de que ele acreditava ser o culpado por um acidente que, agora ele sabia, fora um assassinato friamente planejado. Manuel ajoelhou-se e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu que as lágrimas rolassem livremente.
Ele falou em voz baixa, compartilhando a verdade com o vento e pedindo perdão não apenas pelo que aconteceu, mas pelo homem que ele teve que se tornar para sobreviver. Helena colocou a mão sobre o ombro do pai, um gesto de aceitação e ternura que valia mais do que qualquer absolvição legal. O silêncio entre eles não era mais pesado, era um espaço limpo, pronto para ser preenchido por novas memórias. Manuel Guzmán sabia que nunca poderia ter uma vida perfeitamente normal. As cicatrizes em suas mãos nunca desapareceriam e os fantasmas do submundo sempre espreitariam nos cantos de sua visão. Ele nunca frequentaria jantares de bairro ou reuniões sociais, sem antes mapear todas as saídas de emergência e estudar cada rosto desconhecido. No entanto, o seu propósito de vida sofrera uma metamorfose radical e definitiva. Ele não era mais o consertador de problemas ilegais, o arquiteto da destruição a serviço de tiranos. Agora, ele era um guardião silencioso, um protetor que operaria nas sombras para garantir que o futuro de Helena permanecesse intocado pela escuridão que ele mesmo ajudara a criar no passado. Enquanto observava a filha caminhar alguns passos à frente, olhando para o horizonte com uma esperança que ele julgava ter perdido para sempre, Manuel entendeu a lição final de sua jornada. O passado pode ser uma cela de ferro, forjada com os elos dos nossos erros e as correntes das verdades que nos recusamos a enfrentar diante do espelho. Mas ele descobriu, entre as cinzas do hangar e o silêncio do túmulo, que a coragem de confrontar a própria escuridão é a única chave capaz de libertar o coração humano. Ele se tornou um espectro do bem, um homem que encontrou a redenção não por fugir da noite, mas por ter a bravura de atravessá-la inteira até encontrar o amanhecer. Manuel Guzmán desapareceu lentamente entre as árvores do cemitério, não como um criminoso fugindo da justiça, mas como um homem que pela primeira vez em sua vida estava verdadeiramente livre para recomeçar.